Oi, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio, sou professor de língua inglesa aqui pela Prova Concursos. Trabalho com o idioma da língua inglesa há 26 anos e me especializei nisso em concursos públicos. E você sabe que o inglês aí cada vez mais presente nas provas de concursos públicos e cada vez mais pesado. Né? As provas para você poder realizar e ter sucesso, né? Gabaritar essas provas, não basta você ser fluente no idioma. É uma pegada completamente diferente, não é verdade? Para você poder passar, você não só tem que ter o domínio da língua, como tem que dominar quais são as técnicas, os caminhos, que as provas, como elas são feitas, como os examinadores cobram cada conteúdo de acordo com cada banca. Cada banca tem uma característica específica. E aqui no Prova Concursos eu digo para você direitinho como que cada banca gosta de trabalhar e cobrando cada assunto. Então, na verdade, hoje aqui o meu objetivo com você é mostrar um pouquinho para você como as bancas cobram e também como nós trabalhamos aqui para fazer com que você gabarite a prova de inglês. Por que essa importância tão grande do conteúdo de inglês? Eu vir aqui para falar da importância do inglês no meio profissional seria uma coisa bastante redundante, pleonástica, enfim, qual termo você queira usar. Afinal de contas, é inquestionável a questão da importância da língua inglesa no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, enfim, na vida profissional como um todo. Agora veja, o mais importante é o seguinte, na esfera de concursos públicos, para você que é um concurseiro, o que acontece? Muitos concurseiros, eles deixaram o inglês de lado. E não faz muito tempo que o inglês voltou com muita força nas provas de concursos públicos. Com tanta força que alguns textos são bastante técnicos, bem rebuscados mesmo, com palavras que você nunca viu. Foge daquele inglês do dia a dia, sabe? Então você precisa de uma preparação específica. E por que isso? Porque justamente por o inglês ter voltado com muita força, é que muitas pessoas vão mal. Então você sabe, você é concurseiro, você sabe que uma questão pode fazer a diferença entre você mudar de vida ou você ter que continuar estudando rumo ao seu sonho. Então pense, qual é a importância da língua inglesa num horizonte, num mundo onde a maior parte das pessoas vai mal na prova de inglês, a maior parte vai mal, né? E aí você, tendo uma boa performance, coloca você muito na frente. Então, essa é a importância para quem vai fazer algum concurso aí que, dentro do edital, esteja lá abrangendo a questão do domínio da proficiência da língua inglesa, tá bom? E como que eles fazem? Vamos começar aqui, então, de maneira bem específica. Eu sou muito breve, específico e pontual, inclusive na minha maneira de dar aulas, né? E você vai ver também que você pode estreitar o contato diretamente comigo, né? Você pode me achar nas redes sociais. Mas como é que eu trabalho aqui na prova? A gente vai direto ao ponto. Direto ao ponto em como as bancas cobram as coisas. Por quê? Vamos atacar o edital primeiro? Os editais variam um pouco, é verdade, mas existe uma tendência das bancas como um todo, na questão da língua inglesa, de cobrarem um edital muito parecido. Então, no primeiro momento, você olha o edital da língua inglesa e você pensa assim, pouquinho, dá nada. Olha aqui, eu trouxe um exemplo para você. Esse é um exemplo do que é contemplado no edital quando se refere àquilo que você tem que dominar da língua inglesa para a prova. Eles dizem assim, inglês, compreensão de texto escrito em língua inglesa. Evidentemente que a maior parte das provas são textos mesmo, né? Texto escrito, a gente não tem mais, como tivemos outrora, questões meramente gramaticais, entende? Preenchimento de lacuna, coisas assim muito gramaticais, a gente não tem mais. A gente tem sempre um texto e as questões desenvolvidas em cima desse texto. Aí o edital fala assim, eles vão cobrar então texto, compreensão de texto escrito e itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Em outras palavras, o que eu tô lendo aqui? Tio Rê, né? O pessoal me chama muito de tio Rê, né? Eu sou o professor Renato. Tio Rê, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui que você está vendo na sua tela quer dizer que os caras vão cobrar tudo o que eles quiserem. Esse é o pior edital possível, porque ele é o mais sucinto, só que ele é o mais abrangente. Ele é o mais sucinto na maneira em como ele diz o que ele vai querer, só que ele literalmente, através desse edital, ele está te dizendo, vou cobrar o que eu quiser na esfera, no horizonte, dentro da língua inglesa. É isso. E aí o que vale? Vale tudo, inclusive o seguinte, as bancas estão começando a puxar de novo alguns aspectos gramaticais. Não mais como era antigamente, uma questão meramente gramatical, mas a partir do texto, depreender uma questão gramatical
e cobrar de você desse texto o que significa isso, né? Então, de novo, a gente faz um trabalho aqui que funciona como? A gente faz um trabalho com uma técnica que eu desenvolvi chamada From Form to Meaning, da estrutura para o significado. Como uma estrutura pode afetar o significado do texto e daí ser cobrada nas questões a partir daí. Eu vou dar um exemplo para você aqui bastante pontual, porque o nosso tempo também é limitado, mas eu quero que você entenda um pouco do meu trabalho aqui e como que as bancas atuam. É isso, eu me especializei em entender como os examinadores querem que você mostre o seu conhecimento na língua inglesa, né? Então vamos lá, vamos fazer um trabalho juntos aqui, ó, que é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar aqui um tempo verbal qualquer, certo? Poxa, mas você vai falar de gramática de cara? Pois eu estou te dizendo que é da estrutura, que eu analiso a estrutura e como ela afeta o significado do texto. Deixa eu te dizer uma coisa aqui bastante pontual antes da gente desenhar aqui no quadro, mas é assim, ó. É muito importante o que eu vou te dizer agora. Não existe essa separação. Ah, interpretação de texto é uma coisa, gramática é outra. Não existe. Eu nem sei quem que começou com essa baboseira. Não existe isso por quê? Porque a língua é um conjunto de engrenagens, coisas que se complementam. Então o que acontece? Eu vou te mostrar justamente como um aspecto gramatical, pontual, pura gramática, interfere no aspecto interpretativo. E sempre foi assim. Certo? E sempre foi assim na língua portuguesa também e qualquer idioma. É indissociável, não há como você dissociar a questão gramatical da questão interpretativa, uma vez que a questão gramatical é como você compõe a estrutura da língua, mas ela vai afetar o significado do que você está lendo. O melhor exemplo que eu posso te dar é através de um tempo verbal. A gente tem mania de achar que cada tempo verbal indica uma coisa. Olha o que a gente faz aqui numa prova para te mostrar que não é assim. Se eu um dia tiver que te ensinar present continuous, tá? Olha que tempo verbal bonito. E aí a gente não vai falar muito do som aqui, mas a pronúncia certa é continuous, tá bom? O que eu tenho para te dizer? O present continuous é aquele tempo verbal no qual esse carinha aparece. Ele é muito conhecido como gerúndio, não é verdade? Gerúndio, gerund. Pois é, e esse cara representa um probleminha para nós, porque ele tem uma semelhança visual e sonora com o português. Basicamente, a maior parte dos alunos que estuda isso, né, que estuda o present continuous, estuda que ele é usado para indicar aquilo que está acontecendo. Está acontecendo, opa, ó, estiquei o verbo, acontecendo, isso é gerúndio. Então, vamos puxar do português para o inglês, que não é o ideal. Eu abomino tradução ao pé da letra e hoje vou te provar por quê, tá? Mas vamos lá, vamos puxar do português para o inglês. Como que eu poderia dizer que algo está acontecendo? Quer ver? Olha só. Bom, esse está é o famoso verbo to be, que é o ser ou estar. Então ele vai ter que aparecer aqui, certo? E aí o acontecendo, eu vou usar esse carinha aqui para dar essa esticadinha no verbo, que daí ele vai para o gerúndio. Então eu necessariamente tenho que colocar um verbo qualquer aqui, seguido de ing, para montar a minha formulazinha do present continuous, que, justamente por ter uma semelhança visual e sonora com o português, leva muitas pessoas a fazerem tradução ao pé da letra. E, erroneamente, os cursos de inglês do país exploram muito essa situação desse tempo verbal e deixam de falar das outras, coisa que a gente não faz aqui não, a gente não comete esse erro. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Por que ele é chamado de present? Ele é chamado de present porque ele tem o verbo to be no presente. E o verbo to be no presente é ou am, ou is, ou are, certo? Do I am, you are, he is, she is. Beleza. Então eu vou escolher um desses três, mas por que ele é continuous? Porque ele tem ing. Para dar essa ideia de que a ação é contínua, acontecendo. Então, este é um tempo verbal que faz jus ali ao seu nome, né? A formulazinha faz jus ao nome. E por conta justamente disso, de ter essa semelhança sonora e visual com o português, a galera pensa assim, bom, verbo to be significa ser ou estar. Então, essa parte da fórmula indica aquilo que está, e o ing eu dei uma esticadinha, e significa que é aquilo que está acontecendo. Dei uma esticadinha, e aí o pessoal olha para a fórmula e fala, nossa, mas caiu como uma luva. Pois é, esse é o maior erro que você pode cometer. Ah, então tá, tio Rê, você está dizendo que o present continuous não indica o que está acontecendo? Eu estou dizendo que ele indica o que está acontecendo, mas isso é o que ele menos faz. Menos faz.
E aí eu vou te mostrar agora como que as provas cobram isso. Os textos das bancas, todos, são textos autênticos. O que isso quer dizer? Que o examinador vai em alguma fonte, geralmente da internet, tá? E ele busca um texto dentro do assunto que ele quer cobrar, porque algumas provas, por exemplo, para cargos de analista de informação e esse tipo de coisa, são textos técnicos da área de informática. Outros cargos dentro da área jurídica são textos da área jurídica. Então, existe sim essa tendência de cada vez mais ser cobrados textos em inglês dentro da área de atuação que é aquele cargo que você está pleiteando, certo? Então, o que acontece? Ele pega um texto com determinada estrutura gramatical ali dentro e ele vai exigir, por exemplo, que você reconheça como a estrutura do texto está afetando a mensagem do texto. Então são perguntas mais interpretativas mesmo. Mas ele também vai pegar estruturas específicas, por exemplo, ele puxa um ING do verbo e te pergunta o que esse ING está fazendo com a palavra. E aí, esse é o viés que as bancas estão vindo. As bancas estão cobrando interpretação, no sentido de entendimento mesmo do que a questão diz, também estão cobrando parte gramatical, saber dar nome aos bois. Isso está voltando com muita força. Ou seja, saber em inglês o que é um verbo, o que é um substantivo, um adjetivo, né? Como trabalhar com transformação e formação de palavras, através de afixação, prefixo, sufixo, enfim, cara. Isso está na moda, isso está acontecendo, tá? E aqui você tem todo o preparo para isso. E se você quiser também exercitar um pouco comigo, a gente também tem o Inglês que Cai na Prova, né? O canal lá do YouTube, o Inglês que Cai na Prova, justamente para só fazer correção de questão. Você pode ir lá a qualquer momento, tem mais de 130 vídeos para você, com várias bancas lá, tá? Então vamos lá. Tá bom, de certa forma aqui a gente tem essa estrutura. Agora vamos fazer o seguinte, olha só o desafio. Eu vou escrever algumas frases aqui para você e eu quero, todas usando o mesmo tempo verbal, tudo bem? E eu quero que você me diga se elas têm mensagens iguais e se elas podem ser traduzidas ao pé da letra, tá bom? Olha só, isso é só um exemplo, é claro que eu não conduzo a aula dessa maneira, mas é só um exemplo de como que eu trabalho aqui na prova, fazendo com que você gabarite a prova de inglês, não interessa qual a banca, tudo bem? Então tá bom, vamos pôr aqui a expressão this month, legal? Legal, né? Vamos pôr mais uma então? Ó. Eu acho que com 3 eu dou conta do recado bonitinho, seriam 4 casos, mas fica aqui o convite para você vir adquirir o nosso curso de inglês aqui e ver na íntegra tudo isso daqui. Então você nota o quê? De cara você nota que estruturalmente todas as frases têm o mesmo tempo verbal. Jane is studying, e todas falam de studying French. Eu só mexi, agora me permita apagar aqui o sublinhado, eu só mexi na etapa final da frase. Então, o que acontece? Vamos pegar o primeiro caso, tá? Vamos chamar isso aqui de caso número 1. Quando eu digo Jane is studying French now, o que é now? Now é agora. Se é agora, então realmente essa frase indica que eu vejo a Jane, ela ainda está estudando. Eu abro a porta do quarto, vejo a Jane estudando. Ou eu abro a porta da sala e vejo a Jane estudando o francês dela ainda. Então, realmente, o present continuous pode ser usado para ações em andamento, né? Que são aquelas ações que não acabaram e que são aquelas ações que fazem jus ao nome e que tem aquela semelhança, né, ó, com o português para dizer que algo está acontecendo. Mas olha a frase de baixo. A frase de baixo, eu tenho ali o quê? This month. Quando eu digo this month, significa o quê? Este mês. Quando eu digo Jane is studying French this month, ou seja, a Jane está estudando francês este mês, significa que ela está estudando agora? Pense bem. Vamos supor que você conhece a Jane, ela é minha prima, enfim, e você fala, ó, tio Rê, como é que tá tua prima lá, Jane? E eu falo, ixi, cara, ó, ela cansou do país aqui, ela não tá mais a fim de morar aqui, ela quer ir lá pra França, então, para ela poder preencher todos os pré-requisitos para que ela possa tirar o visto dela, ela está estudando francês este mês. Quando eu digo para você, ela está estudando francês este mês, ela está estudando nesse momento que a gente está conversando? Não, ela pode estar em casa vendo TV. A diferença, então, já de cara, a estrutura é a mesma, quase tudo igual na frase, mas você nota que um elemento temporal, um advérbio de tempo, lá atrás da frase, né? Ele mudou o que a frase quer dizer. De modo que, então, você percebe, olha que lindo isso, que não é a estrutura verbal que define o que a frase quer dizer, são outros elementos textuais que interferem em como o tempo verbal vai dizer o que a frase está querendo transmitir, a mensagem da frase. Olha isso! Então, cara, isso é absolutamente revelador. Não é o tempo verbal que define, no inglês, que define o que a frase quer dizer. Não é.
Nesta frase aqui, a gente vai ter o quê? O que ele está dizendo aqui são ações temporárias. O present continuous pode ser usado para indicar ações temporárias. E olha que eu só pus 3 casos aqui. Eu consigo mostrar para você 8 casos nos quais o present continuous ou o gerúndio não significa aquilo que está acontecendo. 8! Eu só pus 3 aqui só para dar uma pitadinha, né? E olha só, o que é uma ação temporária? Ações temporárias são aquelas ações que têm prazo para acabar. Estou escrevendo aqui para você. Concorda comigo? Então, quando eu digo, a Jane está estudando francês este mês, Jane is studying French this month, significa que quando esse mês acabar, a ação também acaba. Simples assim. Mas olha a importância disso. Agora, se você vai para a última frase, eu tenho aqui a palavrinha tomorrow, que todo mundo sabe o que significa. Tomorrow é amanhã. E se você já pensou no terceiro caso, em traduzir assim, Jane está estudando, já errou. E aí eu volto no que eu havia dito anteriormente. Você tem que fugir da tradução ao pé da letra. A gente faz uma tradução ajustada para a língua portuguesa, porque afinal de contas, os idiomas não surgiram assim todos ao mesmo tempo, né? Torre de Babel, um raio, pronto, surgiram as línguas e cada uma tem um equivalente certinho na outra. Não, há palavras que só existem na língua portuguesa, no mundo inteiro. Por exemplo, a palavra saudade. Nenhuma outra língua do mundo tem uma palavra específica para designar esse sentimento. Eles usam outras maneiras para dizer isso, certo? Entre outras palavras aí que você já sabe. Então, o que acontece? É só um exemplo, né? Então, o que acontece? Não posso cair em tentação de traduzir ao pé da letra. A gente faz uma tradução ajustada. E isso eu ensino você a fazer também, tá? Com vários outros macetes. Então olha o que acontece aqui, ó. Quando eu digo isso aqui, a melhor tradução para essa frase é Jane estudará. Estudará francês amanhã. É futuro, sim senhor. É o que a gente chama de futuro planejado. E o futuro planejado é aquele futuro que depende da vontade da pessoa. E aí você já deve estar se perguntando, como assim? Que troço mais subjetivo? Depende da vontade? Pois é, mas depende da vontade mesmo. E um dia eu te explico quais são as diferenças dos 4 tipos básicos de futuro que nós temos no inglês. Se você só lembra do will e do going to, tá faltando 2 aí. Um eu acabei de colocar aqui, que é o futuro planejado, mas eu especifico melhor ele durante a aula mesmo, né? Por que ele é chamado assim de futuro planejado? Mas note que dentro da dinâmica que eu quero te mostrar, eu tô com 3 situações em que é o mesmo tempo verbal, dizendo coisas absolutamente diferentes. Não é verdade? Então aqui você também poderia traduzir de uma maneira mais popular, assim, Jane vai estudar francês amanhã, mas ela não está fazendo agora. Nem na 2, nem na frase número 3, a Jane está estudando francês agora. Então achar que esse tempo verbal indica isso, opa, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar aqui então, ó, já vou apagar isso aqui, ó, que tá tudo errado. Achar que o present continuous é um tempo verbal que indica aquilo que está acontecendo, que só indica isso, é um erro, é você ter uma visão limitada acerca do idioma e desse tempo verbal. E aí você entende como uma estrutura verbal pode afetar de maneiras diferentes a interpretação do que você está lendo? Então, essa só foi uma pitada que eu estou te dando. E é isso que a gente trabalha aqui nos nossos cursos, tá? A gente trabalha como a estrutura gramatical afeta o significado e como depois isso é cobrado de você. E vai ser cobrado assim como eu falei. A primeira maneira é o entendimento mesmo do que o texto está querendo dizer, questões que podem ser em português ou em inglês mesmo, depende da banca. Tá? Mas questões que vão cobrar assim, eu entendi a mensagem do texto. E aí existe um outro rol de questões e geralmente elas estão vindo juntas, tá? Não tem uma banca que trabalha só de um jeito ou de outra. As bancas todas têm editais parecidos, todas gostam desse edital que eu te mostrei aqui para cobrar tudo que der na telha, tá bom? E o que acontece? Todas cobram misturado, essa onda veio muito forte, tá? Essa moda veio muito forte. Cobrar misturado tanto o caráter interpretativo, entender a mensagem do texto, né, que é uma coisa mais semântica mesmo, como entender a parte estrutural da língua, né? Então, o que é o ing ali? Ele é sempre um verbo? Não é. O ing, já posso te adiantar, ele pode ser um elemento adjetivador. Ele constrói adjetivos. Pega o verbo interest, que é interessar. Você gera o adjetivo interesting, que o americano fala interesting, né? Então, tem ing e não é verbo, não é gerúndio. Você pode ter outra coisa, por exemplo. Pega o verbo entender em inglês, que é o verbo understand. Tá? Você pode gerar a palavra understanding, que não é entendendo, é o substantivo entendimento. E é assim que os caras gostam de cobrar. Eles retiram a palavra do texto, gostam muito também de cobrar sinônimos, tá? O cara tira uma palavra diferente do texto e quer que você saiba qual é o sinônimo dela.
tá? Das opções que tem nas alternativas. Te ensino aqui durante o nosso curso a fazer dedução de vocabulário, que é muito legal, tá? E porque cai, isso cai, né? E o cara pega uma palavra que tem um ing, tira, né, destaca a frase no enunciado e pergunta qual é a função gramatical daquela palavra. Ela é um verbo no gerúndio? Ou ela é um verbo no gerúndio com sentido de infinitivo? Ou não é um verbo, é um adjetivo, é um substantivo? Todas podem ter ing, entende? Então, é assim que o inglês funciona nos concursos públicos, da maneira mais completa e exigente possível. Sabe, assim, alguns textos são pesados, a moda veio forte, os caras estão vindo, como eu brinco às vezes, com os 2 pés no peito, então não dá. Você vai dizer assim, ó, ah não, mas eu morei fora, tá, eu tô tranquilo. Eu tive aluno que morou em Boston por 4 anos, não gabaritou a prova. Ficou revoltado, pô, professor, errei 3. Eu falei, cara, mas você não pode presumir que porque você fala um idioma fluente. Vamos pensar aqui no português? Vamos pensar aqui no português? Estamos aqui começando em português, com certeza você entende tudo que eu falo, tá aí até pescando alguns errinhos que eu possa ter cometido, não é verdade? Mas o que acontece? O simples fato de você falar português te exime, te tira a necessidade de você estudar português para o concurso? Caraca, a prova é super exigente. A redação, quando o teu concurso contempla a redação, super exigente. É ou não é? Então, ser falante do idioma não te torna proficiente nesse idioma. Certo? E as provas de concurso vêm para arrebentar. Então, qual é o objetivo meu aqui? É dizer isso para você, é mostrar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar um pouquinho como eu trabalho aqui na Prova Concursos. O objetivo é você gabaritar qualquer prova de qualquer banca. E por conta dessa proposta, foi que eu fechei uma parceria com a Prova Concursos para a gente fazer o nosso canal lá no YouTube, que é o Inglês que Cai na Prova. Eu fico corrigindo semanalmente questões de concursos. Eu não consigo corrigir a prova inteira, são programas bem pontuais, mas você tem que ver o mundo de informações que a gente passa lá para você. E se você acompanhar todos, você vai ver a tua evolução em questão de vocabulário, como algumas coisas vão ficando recorrentes. É que eu faço isso há muitos anos, eu trabalho com concursos há 17 anos, né? São 26 só dando aula. Então a gente acaba entendendo um pouquinho, tendo essa visão mais holística da coisa mesmo, para te passar como os caras gostam de cobrar. E nós estamos vivendo um momento de mudanças, né? Na maneira de cobrar o inglês nas provas, que é justamente isso. A gramática começa a voltar e eles querem que você dê nome aos bois. O trabalho aqui é feito de maneira completa. Por que eu recomendo essa modalidade de estudo? Você evita deslocamento, então para você que tem uma dificuldade de tempo livre, e essa dificuldade a gente sabe que é real, mas a gente também sabe que você pode ser um bom gestor, um bom gerente do seu tempo, e encaixar, por exemplo, o esquema de videoaulas para você poder estudar para concurso. Pensa comigo, quantas vezes você estudou um mundo de materiais e que nem tudo aquilo caía na prova para você? Aqui na prova a gente vai estudar o edital, a gente tem essa bagagem de estar trabalhando com as bancas há muito tempo, e a gente vai focar o teu estudo, as videoaulas, sendo específicas para aquilo que realmente cai no teu concurso. Tu não perde tempo comprando um monte de material e estudando um monte de coisas que não necessariamente vai cair. É muito focado, e olha, eu posso falar em nome dos meus colegas aqui também, eu conheço grande parte dos professores do Aprova, embora seja uma instituição muito grande, cara, tem centenas de professores, mas eu posso garantir que os professores com os quais eu encontro aqui, com os quais eu trabalho, sabem demais. O cara sabe, ele fala, você fala, meu Deus, como que o cara sabia que ia cair assim? Então as videoaulas, elas têm esse caráter de especificidade muito forte, você não fica perdendo tempo, certo? Além do que você pode rever as aulas quantas vezes você quiser, né? E você pode assistir onde você quiser. Essa é uma vantagem que você tem. Tá certo? Nós aqui focamos no edital, na maneira como cai na sua banca, no seu preparatório, com um preço muito justo, certo? E além de tudo, as aulas também contam com material complementar e você acaba, por que não, entrando em contato com os professores do curso, como comigo mesmo, através das redes sociais. Não é muito difícil de achar a gente, não. Hoje em dia, essa questão das redes sociais, eu mesmo estou no Facebook, Instagram, LinkedIn, estou em todas elas lá, né? Então fica muito fácil da gente estreitar a comunicação, no próprio YouTube eu estou, para a gente poder atender a sua necessidade, tá certo? Então realmente essa modalidade veio para ficar, evita perda de tempo, evita gastos desnecessários, evita deslocamento e material que depois você acaba não usando todo ele, porque ele não é muito específico para o concurso que você quer. Acho que é uma excelente escolha, eu vejo você nas nossas aulas para eu levar o teu inglês para um outro patamar. See you. Bye.